texto diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e também nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, olha só, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e também com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém e amém. Coloca a sua Bíblia aí um pouquinho no banco, deixa ela aberta. Quero orar mais um pouco com você. Esse é um momento importante. Olha aqui para mim um pouquinho antes de nós orarmos. Esse é um momento importante para nós que somos crentes, que acreditamos na palavra do Senhor. Nós vivemos um momento onde o diabo, conforme a parábola que Jesus contou sobre o semeador, ele tem roubado a palavra do coração das pessoas. Não é que a semente não tem o poder de transformar as pessoas. O problema não está na semente, está no terreno onde a semente é lançada. E ali, obviamente, é uma alusão ao nosso coração. Então, quando nós saímos da nossa casa e a gente vem para cá e fica aqui 1h30, 2 horas no máximo, nós temos que conectar o nosso coração ao trono da graça do Senhor. Não deixe que nada nesse momento, seus problemas, suas dificuldades, não deixe que o seu pensamento fique galopante em algum outro lugar, a não ser aqui. Preste atenção, fique com o seu coração e com a sua mente na presença do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é pregada, quando nós nos reunimos num culto como esse, obviamente, não sei você, mas a gente que está tanto tempo na caminhada, óbvio que a gente sabe que existe uma batalha espiritual. Aquilo que John Bonham chamou de Guerra Santa do século XVI. Então, se existe uma batalha espiritual, nós temos que nos conectar, nós temos que colocar o nosso coração diante da presença do Senhor e aí mesmo, enquanto eu estou pregando a palavra do Senhor, você deve orar e dizer: Senhor, crave essa palavra no meu coração, que essa palavra se torne carne em mim, que essa palavra mude meu pensamento, mude meu coração, mude a minha visão, mude os meus sentimentos. A palavra, ela tem esse poder. Agora, quando nós chegamos num local como esse, num ambiente como esse aqui, você já vai se sentar, só um pouquinho, e a gente não presta atenção naquilo que está sendo pregado, no culto que está sendo tributado a Deus, porque nós não viemos assistir um culto. Quem vem assistir um culto, só você pode pegar a sua Bíblia e ir embora. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto a Deus. Quem assiste culto aqui é Deus. É Deus que está assistindo o tributo dos seus servos, que o adoram em espírito e em verdade. Então ninguém veio aqui assistir. Isso aí é uma fraseologia altamente equivocada do ponto de vista da teologia bíblica. Nós vamos prestar um serviço a Deus. E hoje esse prestar um serviço a Deus é, primeiro, adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Segundo, ouvir a sua palavra, porque é a sua palavra que é poderosa. Então, quando nós temos essas duas coisas em mente e no coração, após o culto a gente sai para a nossa casa, vamos enfrentar essa semana com essa palavra maravilhosa de Deus no nosso coração, com essa adoração de Deus na qual a gente presta a Ele, e vamos enfrentar os leões que nós temos que enfrentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sabendo que Cristo está sempre conosco, porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, deixa a sua Bíblia aí aberta, levanta suas mãos assim para o céu, se desarma, você que está lá atrás, se desarma, pega a sua faca, o seu facão, coloca debaixo aí do banco, fica desarmado, desarma a sua mente, desarma o seu coração. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso,
e vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor. Tu és um Deus bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. E nesta noite nós estamos aqui neste lugar para exaltar o teu nome, como nós já exaltamos junto com o Ministério de Louvor. Como nós ouvimos a tua palavra lá em Apocalipse, mostrando, Senhor, que tu és o único digno de adoração. E agora nós queremos, Senhor, ouvir a tua palavra e queremos ter a mesma disponibilidade que teve o salmista quando disse: uma vez falou Deus e duas vezes eu a ouvi. Que possamos ouvir com o ouvido físico, mas também com o ouvido da alma, do coração, agasalhando a tua palavra na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele é digno, toda honra, toda glória. Aplauda bem forte a esse Deus poderoso que está aqui neste lugar. Aleluia. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Amados irmãos, como eu sempre falo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro extremamente importante para todos nós que fizemos parte da caminhada da fé e que gostamos de dar uma espiada e estudar a palavra do Senhor, porque este livro, ele é justamente o elo de ligação entre os evangelhos, seja os 3 evangelhos sinóticos que narram a vida de Jesus de ângulos diferentes, e também o evangelho de João, que é o 4º evangelho, que mostra o ministério de Jesus. Na verdade, os 4 evangelhos, eles têm a mesma toada, vamos dizer assim. Eles mostram o nascimento de Jesus Cristo, eles mostram o ministério de Jesus Cristo, eles mostram a morte de Jesus, eles mostram a ressurreição de Jesus, eles mostram a ascensão de Jesus e eles mostram a volta de Jesus. Essa é a síntese de todo o evangelho. É o nascimento de Jesus, é o seu ministério que ele desenvolveu aqui, é a sua morte vicária na cruz do Calvário, expiatória, obviamente, mas também é a sua ressurreição dentre os mortos, primogênito, mas também não só a sua ressurreição, como a sua ascensão. Mas não só a sua ascensão, ele não vai ficar só lá no céu, no trono, mas a Bíblia diz que ele vai voltar para levar consigo um povo seu, zeloso e de boas obras. Então o Evangelho mostra isso para nós. Agora, o Lucas, que escreveu o Evangelho também, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, para Teófilo. Primeiro, ele narra a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu movimento, seu nascimento, os milagres, as parábolas, seus ensinos, enfim, tudo isso que a gente sabe. Se não sabe, deve ler a palavra de Deus, que você vai saber nos Evangelhos. E depois ele vai mostrar para nós os 30 primeiros anos da história da igreja, os 30 primeiros anos da história canônica, ou seja, da história que está na Bíblia. Nós temos livros de história, mas o livro canônico, o livro que está na Bíblia, aqui em Atos dos Apóstolos, é um livro que mostra a história da igreja, e dentro dessa história mostra para nós as doutrinas, mostra para nós o movimento do Espírito Santo. Sem este livro de Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos nada sobre a igreja, nós não saberíamos nada sobre o derramado do Espírito Santo, nós não saberíamos nada que Cristo ficou 40 dias aqui depois da sua ressurreição, ensinando sobre o Basileia Tostéus, sobre o reino de Deus. Nós não saberíamos nada, por exemplo, sobre a conversão bombástica do apóstolo Paulo, sobre o ministério maravilhoso de Pedro, que até mesmo a sua sombra curava. Nós não iríamos saber nada sobre Filipe, sobre tantos homens que estão nesse livro aqui, que nos inspiram a gente continuar, e sobre a obra da evangelização e da missão. Então, eu fico pensando, como que uma igreja como essa de Atos dos Apóstolos, essa igreja, a sua grande maioria, eram pessoas simples, eram pessoas pobres, na verdade. Como que essa igreja de pessoas simples, como que essa igreja que não tinha nenhum nível cultural elevado, o apóstolo Paulo, que era fariseu, mas o Pedro, o João e a maioria deles eram galileus, eram pescadores, eram pessoas humildes,
eram pessoas simples. Como que esse grupo de pessoas que faziam parte de um núcleo social abaixo da realidade, eles eram pobres, eles não faziam parte da aristocracia judaica, como que esse grupo que não tinha um nível cultural elevado, como que pessoas desqualificadas da sociedade da época. Veja bem que quando você entra para o Evangelho, você vê os fariseus, os saduceus, chamando os discípulos de raça ignara. Você vê que, por exemplo, quando Jesus Cristo é convidado para algum banquete, ele vai sozinho, eles não convidam os discípulos, porque os discípulos não são nada. Por exemplo, com Nicodemos, os discípulos não foram, só foi Jesus e Nicodemos mesmo, que era fariseu. Por exemplo, quando ele foi na casa de Simão, o fariseu, também os discípulos não foram, eles tiveram que ficar esperando lá fora. Cristo entrou lá para dentro, porque era um raberim, então ele era um rabi, então eles iam discutir a Torá, a lei. Então, como que esse grupo de pessoas que eram desqualificadas para a sociedade da sua época, pessoas que foram perseguidas, eles foram perseguidos tanto pela política estatal, ou seja, a religião, seja os saduceus, seja os fariseus, depois o Herodes, e depois disso vai numa escala maior os próprios imperadores, principalmente Nero e Diocleciano, como que essas pessoas levaram o Evangelho para o mundo da sua época, ao ponto que no ano 300 da história do cristianismo, quando Constantino sobe ao poder, todo o império praticamente é cristão em menos de 300 anos. Eles não tinham computador, eles não tinham carro, eles não tinham dinheiro, eles não tinham absolutamente nada. Quando Jesus Cristo falou para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Jesus não deu um mapa para eles ir, o Pedro vai para cá, o João vai para lá, o Bartolomeu vai... Nada disso. Jesus também não colocou dinheiro nas mãos deles, simplesmente Jesus deu uma ordem imperativa para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E essas pessoas humildes, eles saíram nessa toada da grande comissão, que está em Mateus capítulo 28, e eles vão pregar o Evangelho. E Jesus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, mostra uma parte geográfica onde eles devem começar a pregar. Começa em Jerusalém, vocês vão para Samaria, vocês vão pregando o Evangelho até os confins do mundo, até os confins da terra. Imagina, naquela época Tubarão não existia, o Brasil não existia, a América do Sul não existia, nada existia 2000 anos atrás. O Brasil tem 500 anos, então nós estamos enquadrados nessa porção que Cristo fala: prega o Evangelho, leva o Evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. E o Evangelho chega aqui. Você sabe que o Evangelho chegou no Brasil? O Coimbra, quando o Cabral chega no Brasil, ele reza a primeira missa em 1500. Mas em 1557, os huguenotes franceses chegam no Brasil e é ali falado, é pregado o primeiro sermão que foi pregado no Brasil, foi o Salmo 27:4, que diz o seguinte: que eu sempre habite, quem sabe o restante? Na casa do Senhor. Foi a primeira pregação evangélica no Brasil em 1557. Obviamente que depois eles foram martirizados e o Evangelho vem para o Brasil depois só no século 18. Mas eles fizeram muitas coisas, essas pessoas aqui, que eu quero provocar você e eu nesta noite. Como é que está o nosso cristianismo? Nós que temos tantas coisas nas nossas mãos, nós que podemos influenciar a nossa sociedade. Olha só, esse livro de Atos dos Apóstolos, quando você dá uma olhada nele assim de maneira mais aprofundada, você percebe que o Lucas, que escreveu esse livro, ele menciona, por exemplo, ele menciona 32 países, ele menciona nesse livro. Ele menciona, por exemplo, 9 ilhas onde o Evangelho foi. Ele menciona, por exemplo, 54 cidades, ele vai mencionando. Então, a grande pergunta para mim e para você nesta noite é o seguinte: como que uma igreja fez tanta coisa em pouco tempo? Como que uma igreja que não tem todo esse aparato que nós temos aqui, essa igreja de Atos dos Apóstolos,
que não tem microfone, que não tem som, que não tem louvor, que eles são apatriados, que eles são perseguidos pelo Estado, que eles são perseguidos pela religião judaica, aristocrata, que eles são pessoas humildes, que eles são pessoas pobres, que o grego deles é o koiné, que eles não são pessoas influentes na sociedade. Como que eles vão levando este evangelho? Porque o evangelho, ele começa em Jerusalém. Se você estudar o livro de Atos, ele vai migrando para Samaria, ele vai como que num aspiral, chega em Antioquia, né? Ele chega em Antioquia, mas também em Atos 8, o evangelho vai para a África através do eunuco, né? O evangelho vai para vários outros locais sem nada, eles não tinham nada. O evangelho vai entrando na estrutura daquelas cidades, daquelas ilhas e daquela cultura, e vai rompendo com a cultura deles, e vai trazendo Cristo para a cultura deles. Como Paulo leva o evangelho à cidade de Corinto, por exemplo, uma cidade pagã. Como pagã é a nossa cidade, uma cidade que não cria em Deus, uma cidade que adorava o corpo, que adorava o sexo. E Paulo chega naquela cidade e prega o evangelho na cidade de Corinto, e prega o evangelho na cidade de Tessalônica, e prega o evangelho na cidade de Filipos. Quando Paulo vai a Filipos, lá não tem nem sinagoga, porque para ter sinagoga tinha que ter 10 judeus naquela cidade, então não tinha nenhuma referência de Deus em Filipos. Aí Paulo vai para o rio, você conhece essa história, e lá no rio ele prega para Lídia, na beira do rio, como se fosse aqui em Tubarão, na beira do rio, ele está lá orando. O apóstolo Paulo, ele não tem sinagoga para ir, é uma cidade paganizada, a cidade de Filipos, e Paulo prega o evangelho, e o evangelho, Deus abre o coração daquela mulher Lídia, e ela se converte, e começa ali, nasce ali uma igreja. Por isso que você tem a carta aos Filipenses aí na sua Bíblia, primeiro a epístola aos Filipenses, que é a carta onde Paulo escreve e doutrina aquelas pessoas. Então, eu fico pensando que essas pessoas aqui, eles só influenciaram a sociedade deles, que era igual à nossa sociedade, segundo o Dr. Gordon Fink, que estudou a sociedade. É igual, uma sociedade que nos desafia, uma sociedade que não quer Cristo, uma sociedade que a cada dia está no entretenimento, está na festa, uma sociedade que é mais importante as coisas de agora do que as coisas eternas, é igual à sociedade greco-romana. Então, como que eles conseguiram penetrar isso? Como que eles entraram dentro do tecido social daquela sociedade e trouxeram Cristo como Senhor para eles? E o que a gente aprende com eles também? Então, irmãos, só tem uma explicação, e eu queria aqui tocar em alguns pontos com vocês, provocar vocês e eu também. Primeiro, eles foram profundamente guiados, dirigidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus, na qual eu e você precisamos nessa época. É verdade que eles não tinham computador, é verdade que eles nem Bíblia eles tinham, porque o cano vai vir lá para o século III. É verdade que eles não tinham transporte, é verdade que eles não tinham quase nada que nós temos hoje, mas eles tinham uma coisa que eu e você podemos ter, mas às vezes a gente não tem, porque a gente está mais interessado em outras coisas do que nas coisas do reino de Deus. E qual é essa coisa? É buscar a direção poderosa do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que transforma o coração. É o Espírito Santo de Deus que leva a obra de Deus para as nações. Não é no braço da força, não é no meu intelecto, não é na minha vontade, na minha sapiência. Não, é pelo poder do Espírito que nós vamos dar uma olhada aqui. Essa igreja que era destituída de todo bem material, ela tinha um bem espiritual que está faltando para nós. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito. Nós precisamos parar de andar na racionalidade, no nosso sentimento, pelas circunstâncias. Não! Eu e você somos homens e mulheres da comunidade do Espírito. Nós devemos andar na orientação e na direção do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos, primeira coisa que eu acho interessante, ela era movida por uma obediência a Deus e uma permanência em Deus. Preste atenção nisso. Quando você lê
o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe uma coisa. Essa igreja, cheia do Espírito, ela era uma igreja que era obediente a Deus e permanecia em Deus. Por que eu digo isso? Porque o Pentecostes, ele vem antes da obediência. A obediência vem em primeiro lugar. Depois vem o Pentecostes. Depois vem o derramado do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz para eles assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de todo o poder. Então ele deu uma ordem para eles. Eles poderiam questionar. A gente questiona. Quando Deus fala com a gente diz: mas eu acho que não é Deus. Eles poderiam questionar. Por quê? Porque Jerusalém fica no sul, e todos eles são galileus. Eles moram no norte do país. Eles não têm casa no sul, eles não têm abrigo no sul. Eles poderiam perguntar para Jesus: mas Jesus, por que tu não derrama do teu Espírito lá na Galileia, lá em Cafarnaum, onde tu fez a tua base ministerial? Mas eles foram obedientes a Jesus. Eles permaneceram na fé. E isso é uma coisa importante para nós. Todo crente que é obediente a Deus, todo pai de família que obedece ao Senhor, toda mãe, todo filho, toda igreja que obedece a Deus, recebe a bênção de Deus. Você vê que o Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele do Egito, o Moisés questionou Deus, o Moisés não queria obedecer, até que Deus dobra o coração dele, o Moisés obedece e vê toda aquela glória que aconteceu lá no deserto. O maná que desce, a água que sai da rocha, o mar vermelho que se abre. Ele foi obediente a Deus. Agora, por exemplo, o Saul foi desobediente a Deus. O Saul não obedeceu a Deus. Tem um monte de Saul hoje dentro da igreja. Ele obedece o seu patrão, ele obedece a moda do mundo, ele obedece o seu coração e às vezes ele não obedece a Deus. Ele desobedece princípios da palavra do Senhor que são tão elementares para nós. O Saul, ele sabia que ele era rei, mas ele não era sacerdote. E ele desobedeceu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Saul sacrificou. E quando ele faz o sacrifício, ele não poderia fazer o sacrifício. E quando ele fez o sacrifício, o Samuel entra e diz: ô Saul, o que você fez? Ah, mas tu estava demorando, o Samuel. E aí o texto lá diz assim, ó, presta atenção, irmãos, porque às vezes as circunstâncias nos tiram da presença de Deus. Às vezes as lutas, as dificuldades ou qualquer coisa que a gente enfrenta, em vez de a gente buscar o Senhor e ficar fixo na obediência a Deus, porque as circunstâncias o que é? É o círculo de problema que você está inserido. E às vezes ela pode te desfocar. Foi o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que o Saul, ele falou para Samuel, ele não poderia sacrificar, fazer o sacrifício lá, ele não poderia, tinha que esperar o profeta Samuel fazer, para depois ir para a batalha. Mas como Samuel atrasou, porque irmãos, presta atenção, o relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele age na hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer, com quem ele quer. Não adianta eu e você querer apressar o relógio de Deus. Deus vai agir na hora certa. Na hora certa. E o Saul, ele pensou: bem, Deus está atrasado. E aí ele sacrificou. E quando ele sacrifica, o Samuel chega. E sabe o que acontece? Ele perde o reino, porque ele desobedeceu. Essa igreja aqui era uma igreja obediente. Eles obedeceram a palavra de Jesus. Jesus falou: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de todo o poder. O que aconteceu? Atos capítulo 2, eles permaneceram em Jerusalém e eles foram revestidos de todo o poder. A manifestação de Deus veio sobre aquela comunidade de 120 irmãos, porque eles foram obedientes à palavra de Deus. Irmãos, não deixe que as suas emoções dirijam o seu coração. Não deixe que a sua mente dirija o seu coração e a sua vida cristã. Não deixe que essa circunstância endiabrada que nós estamos vivendo dirija o seu coração. Peça orientação para o Espírito Santo de Deus, para a sua vida e para a minha vida, para a gente ver a boa mão do Senhor sobre eu e sobre você. Foi o que aconteceu com aquela igreja. Era uma igreja que obedecia, era movida por uma obediência. Mas também aquela igreja
ela era movida pela oração. Ela não tinha tecnologia, ela não tinha data show, ela não tinha essas luzes que estão aqui em mim, ela não tinha microfone, ela não tinha nada, mas ela era uma igreja que orava. A nossa geração, segundo os analistas, desaprendeu a orar. A nossa oração, ela se tornou num pedicho só. Eu não estou dizendo que pedir a Deus é errado. Óbvio, a Bíblia diz que a gente pode bater a porta, pode ser que abra essa porta, que a gente deve pedir, óbvio. Mas quando nós olhamos a oração dentro da Bíblia, a gente percebe que a oração é algo de relacionamento que eu tenho com Deus. Alguém já disse uma coisa que eu acho muito interessante, é verdade. Deixa eu ouvir a tua oração, eu vou te dizer que tipo de crente que você é. Porque quando você olha a oração, por exemplo, de Neemias, olha, por exemplo, a oração de Jonas no ventre do peixe, olha a oração, por exemplo, de Abraão com Deus, olha a oração dos profetas, você percebe que eles tinham uma profundidade com Deus. Na verdade, o que acontece com essa geração pós-cristã, pós-moderna, pós-verdade, é que a gente pouco dobra os nossos joelhos para nós orarmos, para nós buscarmos o Senhor. O apóstolo Paulo em Efésios, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: por esta causa, que causa? A causa do reino. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Paulo falou isso. Por essa causa, você tem uma causa também. Talvez seja a sua família, talvez seja o seu esposo, talvez seja o seu vizinho, talvez seja o seu pai, talvez seja sei lá o que. Você deve colocar tudo diante de Deus em oração. Eu sei que hoje a igreja evangélica brasileira é a igreja de louvor. A gente gosta, a gente tem aqui quase 5 ministérios de louvor aqui na igreja. Esse aqui que tocou foi um, semana passada foi outro, semana que vem é outro, e assim vai. É bênção de Deus. E a gente canta, e a gente adora, e a gente exalta, e a gente... Se você pegar todas as músicas que você sabe de louvor, dá uma Bíblia na sua cabeça, de tanta música que você sabe, e eu sei também. Então a igreja brasileira é uma igreja que canta, que adora, amém, é muito bom. Quem gosta de louvor aí, levanta a mão. Não é bom? É bom. Mas a gente deve orar também. A gente deve dobrar os nossos joelhos e buscar o Senhor. A gente deve ser a comunidade da oração. A gente não pode sair da nossa cama quando a gente acorda sem antes a gente orar ao Senhor. A gente não pode se aventurar na segunda-feira neste mundo aí sem antes você sair da sua casa, dobrar os seus joelhos ou sentado mesmo, não importa a parte geográfica, estética, e orar a Deus dizendo: Senhor, eu estou indo, me ajuda, me abençoa, vou deixar o meu filho na escola, vou deixar minha esposa no trabalho, eu vou para o meu trabalho, o Senhor me guarda, me livra e me ajuda. Porque, irmãos, tem uma coisa diabólica acontecendo na nossa geração. É impossível. Eu li uma reportagem como ontem eu li, que me mandaram para mim, de uma mãe que fez lá um trabalho macabro, que a gente não pode falar aqui porque está sendo gravado. E aí nesse trabalho macabro, ela cortou o pescoço do próprio filho dela. E quando de um ano e 8 meses, e o filho gritava: mãe, não me mate. Os vizinhos estavam ouvindo, achando que era brincadeira. E aí quando chegaram lá, estava a mãe sentada, poça de sangue, e do outro lado a cabeça do filho. Eu não posso achar que é normal uma pessoa que entra dentro de uma casa, pega uma criança de 1 ano e 8 meses, como aconteceu há 3 dias atrás, estupra aquela criança, mata a criança e joga no rio. Eu não posso ver que a nossa geração, ela está mais entregue ao entretenimento, ao Rock in Rio, aos jogos de futebol, a tanta coisa. Todo mundo tem tempo para tudo. Eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo, mas para as coisas de Deus eu não tenho. Eu não posso achar que isso é só algo social. Não é, é espiritual também. Então eu tenho que orar, então eu tenho que buscar. Então todo dia você, pai, mãe, você tem que orar. Aquele menino de 11 anos que entra na escola lá com o rifle do pai e mata 4 pessoas, vai ele e o pai preso, pegou prisão perpétua lá nos Estados Unidos, assim.
Eu não posso compreender que aquilo seja somente alguma coisa social, bullying. Não, tem o bullying, tem as questões da alma, mas tem por trás disso uma espiritualidade doentia, diabólica, de principados e potestades, que a igreja tem perdido isso, porque a igreja, ela está muito voltada para este mundo e esqueceu das coisas do reino. O apóstolo Paulo diz: buscai as coisas que são lá de cima. Então eu tenho que orar. Então eu tenho que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós temos lá o nosso irmão que é psiquiatra, o Jefferson, que está lá. Saiu a pesquisa hoje: 10 brasileiros, 4 estão com problema de saúde psicológica. Então nós temos que orar pela violência urbana, pela violência doméstica, pela nossa falta de temor. Eu vou tocar aqui depois, se der, nessa questão do temor, que às vezes a gente entra na igreja, a gente nem dobra o nosso joelho para orar, a gente acha que a igreja é um fórum, a gente acha que a igreja é uma repartição pública, a gente não entra mais com aquele santo temor. Eu não estou dizendo que esse negócio aqui é santo, é sagrado, não, nada disso aqui é tijolo, isso aqui é reboco e tal, mas quando nós nos reunimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aqui fica sagrado, porque Deus está aqui. Quando Deus se encontra com Moisés lá no Sinai, no Horebe, o Horebe era um monte qualquer. Eu estive lá nesse monte Horebe. O Horebe é um monte qualquer, é um dos montes lá do Sinai. Agora, quando Deus está ali e o Moisés está acostumado a levar suas ovelhas para a esquerda, para a direita, que é do seu sogro Jetro, ele já fazia aquele trabalho mais de 40 anos, porque com 40 anos ele foi para o deserto, com 80 Deus chamou ele, então mais de 40 anos ele trabalhava no deserto, ele conhecia aquele deserto. Quando ele viu a sarça que se ardia, que queimava, era um fogo que estava nela, mas não consumia, é como se tivesse você vendo aqui um fogo aqui nesse púlpito aqui, acrílico, isso aqui, e não queimar, você vai se assustar. Está pegando fogo e não está derretendo isso aqui? O Moisés viu aquilo, porque era normal pegar fogo numa sarça, por conta do clima, né, da combustão, e aquela sarça virar pó. O Moisés viu aquilo, e ele viu que ela estava normal, e aí ele vai para aquele lugar. Quando ele chega ali próximo àquele lugar, o que ele ouve de Deus? Sabe o que Deus fala para ele? E fala para nós também, porque nós estamos aqui na presença do Senhor. Deus diz: descalça-te, Moisés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, porque eu estou aqui, e aonde Deus está, tudo vira santo. Então a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está aqui no nosso meio. Então aqui virou santo porque Deus está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. Então a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que orava. 30 vezes aparece a palavra oração nesse livro que tem 28 capítulos só. Eles começam orando. Eles estão orando no cenáculo. O Espírito Santo derrama sobre eles, porque eles estavam em oração. No capítulo 2, quando o Pedro e o João, eles vão para a hora da oração, a Bíblia diz que quando eles vão orar, eles encontram um homem que está com problema. O homem pede para eles: olha, você não tem nenhum dinheiro para nos dar? Aqueles homens cheios do Espírito, cheio do miraculoso, cheio de Deus, eles olham para aquele homem, coisa que está faltando para nós também, ousadia, e eles dizem: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele levantou e andou. Quando chegaram na igreja medieval e abriram uma porta lá que tinha os tesouros, um daqueles clérigos falou assim: nós não precisamos mais falar aquilo que Pedro e João falaram. Eles falaram que não tinham nem prata e nem ouro. Olha só, nós não precisamos falar isso. Olha quanta prata e quanto ouro nós temos. Aí a pessoa olhou para ele e disse: é verdade, nós não precisamos mais falar o que o João e o Pedro falou, que não tem mais prata e não tem mais ouro, mas também nós não podemos mais falar com a autoridade que eles falaram: levanta e anda, porque nós morremos por causa do dinheiro. Então essa era uma igreja que orava.
Eu quero conclamar aqui, você pai, você mãe, você irmã que está aqui. Faça da sua casa um altar de oração. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração, seja um adolescente, um jovem de oração. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que o Pedro estava preso, Atos capítulo 12. Eu teria várias citações aqui para falar. O Pedro estava preso, Atos capítulo 12. O Herodes jogou Pedro na prisão, já tinha matado a espada o Tiago, o primeiro mártir da igreja. E todo mundo aplaudiu, gostou, porque eles eram contra o cristianismo. E o Herodes se achou grande e prendeu o apóstolo Pedro e lançou ele no cárcere, na prisão, porque ia matar ele também. E a Bíblia diz que a igreja estava o quê? Orando. 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 E orando, a Bíblia diz que Pedro está no cárcere dormindo. E de repente aparece um anjo. E o anjo abre os portões daquele cárcere. É o primeiro portão eletrônico da história da igreja. Ele aperta o portão, abre, e o Pedro vai saindo. E tem mais outro portão, abre, o Pedro vai saindo. O Pedro acha que é uma visão. O Pedro acha que ele está sonhando, mas na verdade é tudo realidade. Deus mandou o anjo dele lá, e o anjo tira Pedro daquela prisão, daquele cárcere, pela oração do povo de Deus. E o Pedro, quando vê, ele está livre. Aí o Pedro sai correndo e vai para a casa de Maria. Ele bate lá na porta, e eles estão orando. Eles estão orando. E ele bate na porta. Quem é que chega lá? Quem sabe o nome da menina? A menina Rode, uma menina. Ela olha assim e diz: peraí, mas é o Pedro. Aí ela volta correndo e diz: pessoal, para a oração. O Pedro está lá batendo na porta. E aí eles dizem: fica quieta, menina, tu tá vendo, é um anjo. E ela vai de novo: não, é o Pedro. E aí às vezes acontece assim com a gente. A gente ora, mas a gente não tem fé que Deus vai fazer a obra. E aí Deus pega e faz. Aí a gente demora a acreditar, mas depois a gente diz: louvado seja o nome do Senhor. Quando eles viram Pedro, pararam de orar, porque a oração deles foi respondida. Era uma igreja que orava. Quando Paulo estava preso, Atos capítulo 16, ele poderia ter reclamado, e ele estava naquele cárcere interior da cadeia romana, da prisão romana, depois de ser espancado. A Bíblia diz que ele é um homem espiritual. É lindo ver uma mulher espiritual, um homem espiritual que entende as circunstâncias, que não denigre Deus por causa das circunstâncias. Aí se Deus, como a mulher de Jó, amaldiçoou o teu Deus e morre. Não. O João, o Paulo e o Silas estavam ali à meia-noite. Eles oravam e cantavam. Cantavam e oravam. E foi orando e cantando e orando, que deve ser o norte de qualquer crente que está aqui nesta noite. Foi que Deus veio e se derramou com poder sobre aquela prisão. O carcereiro diz: eu vou me matar porque os presos vão fugir tudo. E na lei romana era marcial, ele teria que morrer. E o Paulo diz: não faça isso, porque todos estão aqui, porque Deus é um Deus de ordem. Nem o preso quis fugir, porque a presença de Deus era maravilhosa, poderosa naquele lugar. O carcereiro se converteu pelo poder da oração. Você crê na oração? Quem crê na oração? Levanta a mão. Mas se você não crê, diz assim: Deus, eu não creio, para te ajudar você a crer. Agora eu quero perguntar: quem crê no poder da oração? Levanta a mão. Aleluia, eu creio. Você poderia vir aqui e falar muita coisa sobre o que Deus fez, né? Essa semana agora no Encontro Esperança, que você não veio, perdeu, a nossa irmã Karina que está aqui, fica em pé, Karina. Karina aqui, ó, fruto de oração. Aqui a Karina. Karina deu um AVC hemorrágico. Quem é médico aqui sabe. Os próprios médicos falaram: não sei como é que estás viva, minha amiga, porque todo mundo que deu o AVC hemorrágico, que depois ela foi para o UTI, estava tudo entubado, e ela estava lá falando normal, e Deus foi agindo, e a igreja foi orando, e todo mundo foi buscando, e Deus ajudou, abençoou. Hoje a Karina está ali, ó, abençoada por Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Oração. Graça de Deus para a vida dela. Era uma igreja que orava. E Deus está chamando eu e você para a gente orar. E você pode orar lá na sua casa.
E você pode orar como? Intercede pela sua família, intercede por você, intercede pelo seu filho. Busca o Senhor, porque oração não é só eu pedir a Deus. Oração é um relacionamento que eu tenho com Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Outra coisa que essa igreja fazia, era uma igreja que evangelizava. Pregava Cristo. O que é evangelização? Boas novas. Evangelion. Boas notícias. Quem é que tem a boa notícia para dar para este mundo? Quem é? A igreja. A igreja, há 2.000 anos atrás e até hoje, ela tem a boa notícia para dar para este mundo. Que boa notícia é essa? Cristo te ama, Cristo salva você, Cristo te tira do inferno e te leva para o céu. Essa é a boa notícia. Eu e você temos que pregar e evangelizar. Você não vai ser um crente chato, mas você vai ser um crente inteligente. Essa igreja aqui era uma igreja que evangelizava. Você vê que quando Pedro prega o primeiro sermão dele, no dia de Pentecostes, 3.000 almas se convertem. Quando ele é preso e depois ele prega de novo, acrescenta-se 5.000 pessoas. Eles começam a evangelizar por tudo quanto é canto. Eles evangelizam na Samaria, eles evangelizam em Decápolis, eles evangelizam em Antioquia. Eles saem para falar de Cristo. A nossa geração, ela precisa ouvir de Cristo. E quem é que vai falar de Cristo? Irmãos, presta atenção em uma coisa que eu vou falar. Hoje, a grande maioria das pessoas, e até dos políticos, eles falam muito de Deus. Todo mundo. Você pega um filósofo, você pega um político, você pega uma pessoa que está presa, você pega qualquer pessoa, eles falam de Deus, porque Deus é um nome genérico. Ah, eu creio em Deus. Tá, mas que Deus que você crê? É o Deus da Bíblia? É o Deus que ressuscitou Jesus Cristo? É o Deus que diz que só em Cristo há salvação? Que Deus que você crê? Uma vez uma pessoa falou para mim, eu creio em Deus. Tá, mas qual é o Deus que você crê? Tem vários tipos de deuses. Você já viu até em programa evangélico em televisão? Se você pega um dia na sua casa, senta lá um dia, põe em alguns programas evangélicos, pega um caderno e escreve quantas vezes se fala a palavra Deus, porque Deus vai te abençoar, porque Deus não sei o que, porque Deus, e quantas vezes fala a palavra Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você vai tomar um susto, porque é bem poucas vezes que fala a palavra Jesus Cristo. Só porque não existe revelação em Deus se não for através de Jesus Cristo. Não existe eu conhecer a Deus se não for através do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, ele tem sido renegado em muitos lugares. Há uma grande importância de nós conhecermos quem é Jesus Cristo, para a gente não achar que Jesus Cristo é só um curandeiro que me cura. Ele cura, é verdade. Para a gente não achar que Jesus Cristo é só um banqueiro que arruma as minhas contas. Para a gente não achar que Jesus... Não, irmãos, Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu não posso dar ordem para Jesus. Eu não posso domesticar Jesus, como hoje estão fazendo. Jesus é o Senhor. Um dos credos, ou aquilo que eles acreditam, credo quer dizer aquilo que eu creio, um dos credos da igreja primitiva aqui, quando você lê o livro de Atos, eles sempre diziam, Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Então essa igreja era uma igreja que evangelizava. Mas evangelização, deixa eu ver que olha aqui para não me perder. Evangelização não é um programa de evangelização. Agora a igreja daí vai fazer um programa de evangelização. Não, isso é bom também, a gente pode fazer, a gente faz aqui. Mas evangelização é um estilo de vida. Falar de Jesus é um estilo de vida. Falar de Deus é um estilo de vida. Você trabalha lá no seu trabalho, mas você na verdade é um missionário que está ali. Tipo hoje, a igreja se reuniu aqui, né? Várias pessoas estão aqui. E quando eu acabar aqui e dar o amém, você vai se espalhar. Um vão para outra cidade, outros vão para outros bairros, outros vão para cá, outros vão para lá, vão povoar a cidade. E amanhã, cada um vai para o seu trabalho. Um trabalha nisso, outro trabalha naquilo, outro trabalha naquilo. É lá
na arena do mundo. É lá no campo onde Deus te colocou, porque Deus não me colocou, Deus me colocou em outro campo. É lá naquele local que você tem que testemunhar da glória de Deus. É lá que você é um missionário. É lá que você vai falar de Jesus Cristo. É lá que você não vai ter vergonha. Tem gente hoje que tem vergonha. Ele fala de futebol, ele fala de política, ele fala de economia, ele fala disso, ele fala daquilo, tal, mas ele não fala de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Você deve falar ele em qualquer lugar. Eu faço academia, e todo o pessoal ali da academia já deu uma Bíblia para eles todos, evangelizando, falando. A gente tem que, ter saúde física, mas também a saúde espiritual é muito importante. Eu falei agora, foi segunda-feira, acho que foi segunda ou terça, não sei. Eu fui convidado para falar no exército, ali o exército aqui, porque era o negócio do formatura do exército, e era a chegada do, não é coronel, é um negócio mais alto, general. Aí falaram para mim, pastor, você tem que estar 8 horas aí. Eu pensei, exército tem que estar 8 horas em ponto. Então já botei o relógio para 7 horas, já me arrumei, levantei meu cabelo aqui, botei minha coisa, tomei meu cafezinho, peguei meu carro e fui, 8 horas cheguei. Estou certinho no horário. Estou lá com a minha biblinha debaixo do braço, os soldados tudo lá. Eles já estavam desde as 6 horas da manhã, 5 da manhã, fazendo fileira e cantando, e vai e volta, e vem e volta, porque o general ia chegar. Só porque o general demorou. O general ia chegar às 8, não ia chegar às 9. O general não chegou às 9, o general 10 horas chegou o general. Jesus amado, a irmã ali é esposa de militar. Jesus, só deu grito. O general chegou, e até eu pulei, Chegou o general, e tal, e todo mundo enfileirado, e aquele negócio todo. E aí eu, o general e mais o comandante aqui, subimos lá na tribuna lá e tal, e começou. E aquele negócio de coisa linda, olha, eu fiquei arrepiado, sabia? É uma coisa, e canta o hino nacional, e canta aquelas coisas, e veio o pessoal de Criciúma, e a banda marcial, e tal, isso, aquilo outro e tal. Agora, pastor Carlos vai trazer a palavra. Aí, estou lá no exército, vou pregar o quê, irmãos? Quem acha quem adivinha o que eu preguei? Vou pagar um x-salada para vocês. Eu preguei que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus está na Bíblia, Ele é o Senhor dos exércitos. Aí fui falando, e fala daqui, e fala dali, fala o Senhor dos exércitos para cá, e fala daqui, e vai e tal, e tudo. Agora eu vou orar. E orei. E é bom pregar para militar, porque eles não podem dar um pio, porque ali está o pessoal, tudo eles tem que ficar assim, olhando para ti. E lá vai pregar, e frente daqui, frente dali, prega daqui, prega dali e tal. E agora vamos orar. Eu orei, eu falei, beleza. Aí fiquei, daqui a pouco entra o general. Agora a palavra do general, todo mundo em pé. O general falou, eu quero concordar com o que o pastor aqui falou. O general falando, quero concordar. Depois falaram para mim que nunca um general fala isso no quartel, porque se vocês militares não tiver Deus no coração. E aí ele foi falando, eu falei, glória, eu ali, glória, louvado. E ele dá aqui, porque o pastor falou isso, é verdade mesmo, que as famílias, que não sei o que Deus, isso, aquilo, e tal. Pregou e todo mundo, aleluia. Quem é que vai dizer alguma coisa pro general, que é o cara que comanda tudo até lá não sei lá onde? Eu falei, que bênção. A palavra de Deus foi pregada lá no exército. Depois, quando a gente foi almoçar, que aí tem a parte ali dos oficiais, e aí tem uma mesa que eles fazem só para o general, eu sentei lá na mesa, que bênção. Eu sentado lá na mesa do lado do general, pastor, foi uma bênção que você pregou. E eu falei, o que você falou foi muito bom também, hein? Foi uma bênção. Ele falou 3 coisas, eu falei, foi ótimo, não sei o que, tal. E aí começa a servir, eu só levanto, vê um suco para mim, cheio de grau, vai um suco. O garçom, pá, toma, isso, aquilo outro. O evangelho foi pregado. A gente deve pregar o evangelho em tudo quanto é lugar. A evangelização, todo mundo precisa, e todo mundo gostou. E depois no final, vieram conversar comigo e abraçar isso, aquilo outro. Porque na verdade o pessoal está cansado de religiosidade, mas ninguém está cansado de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda é o supremo bem para todo mundo.
Ele é. A religião é que complica, a gente é que complica. Mas se você pegar a Bíblia e pregar só a Bíblia é suficiente. Como falou o Charles Spurgeon, a Bíblia é igual um leão. Solta o leão e você não precisa defender ele. Solta um leão aqui, alguém precisa defender o leão? Ou você vai voar pelaquela janela ali para você vai se defender? Ele está falando a mesma coisa que o Charles Spurgeon falou. A Bíblia é um leão. Solta, prega a Bíblia e deixa que ela vai fazer o serviço completo. A Bíblia é poderosa. Como disse o Lutero, nós pregamos até a mente da pessoa, mas quem leva a palavra para o coração é o Espírito Santo de Deus. É Deus que converte, é Deus que transforma. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Essa igreja era uma igreja que pregava o Evangelho. É uma igreja que tinha temor de Deus no coração. Porque quando houve uma mentira na igreja, o Ananias e o Safira mentiram, a Bíblia diz que produziu neles um grande temor. A palavra temor vai aparecer várias vezes aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ela tem que estar no nosso coração também. Eu quando chegar aqui eu tenho que ter temor de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Eu vou orar, eu vou adorar o Senhor. Tem crente que chega aqui, é uma dificuldade para ele adorar, para levantar a mão, é na manivela. Aleluia. E quando ele levanta, o louvor já acabou, porque é só 3 louvor. Já chega adorando ao Senhor, já chega exaltando esse Deus. Não é para homem, não é para quem está do seu lado, é para Deus essa coisa. É o Senhor que é digno de adoração. E a gente adora esse Deus bendito. E a gente sai com a nossa alma cheia do Espírito Santo para a gente enfrentar este mundo lá fora. Essa igreja era uma igreja que tinha temor. Era uma igreja, eu encerro aqui, tinha 10 pontos aqui, mas vou parar. Era uma igreja que acreditava no miraculoso, acreditava na cura, seja emocional, seja espiritual, seja física. Ela acreditava na cura. O texto que eu li aqui diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na Bíblia. Nós temos que perseverar na Bíblia e na comunhão. Nós não somos uma rodoviária. Eu entro aqui, saio e não me envolvo com ninguém. Tem crente aqui que tem mais tempo de banco do que urubu de voo, e ele não conhece ninguém na igreja, ele não se relaciona. A igreja, ela é a comunidade dos santos, do relacionamento, da amizade, da comunhão. Olha o que diz o texto aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos é essa, senão o Evangelho de Cristo, que Cristo ensinou para eles? Eles não criaram nada, eles não inventaram nada. Jesus falou: ide, pregai o Evangelho, aquilo que eu ensinei para vocês. Essa é a doutrina dos apóstolos, ou seja, a Bíblia. A Bíblia. Eu sei, irmãos, eu não quero polemizar. Eu sei que você tem Bíblia aqui, não tem problema nenhum, eu também tenho, tá? Mas eu quero incentivar você a trazer a Bíblia de papel. Traz a Bíblia. Ah, mas daí você é muito quadrado. Tudo bem, eu sou quadrado mesmo. Mas traz a Bíblia. Cheira, gostoso. Traz a Bíblia de papel, anota, risca aqui, entendeu? Aprende a mexer esse negócio aqui, que você fica só aqui. Um dia que você pegar uma Bíblia e alguém perguntar: abra Abacuque, você dançou, porque você não está acostumado a mexer com esse treco aqui, ó. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram crentes da Bíblia. A gente aqui pode perder tudo, mas nós não podemos perder a Bíblia.